Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 5. O Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos repetir juntos? Como os irmãos têm percebido, estamos refletindo deste púlpito sobre as bem-aventuranças, estas palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos, essas palavras que chegaram até nós. No versículo de hoje, nós temos a terceira bem-aventurança. A primeira é bem-aventurados os pobres. A segunda é bem-aventurados que choram. E agora, bem-aventurados mansos. Jesus, então, vai repetindo a palavra bem-aventurados, que significa felizes, abençoados. Nós gostaríamos de enfatizar isso para você que está participando desse culto, que Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus, Ele quer que você seja uma pessoa bem-aventurada. O que significa isso? Feliz, abençoada. Deus não quer que você se sinta infeliz. Deus não quer que você seja infeliz nem amaldiçoado. Ele tem bênção para nós, para você e para mim. É claro que as bênçãos que o Senhor tem para nós, elas podem nos alcançar dependendo das nossas escolhas. Podemos fazer escolhas infelizes, erradas. Ao invés de escolhermos os planos do Senhor, podemos escolher os planos dos outros, dos nossos amigos, do mundo. Podemos escolher até mesmo os nossos próprios planos, como se nós tivéssemos a última palavra sobre tudo, como se nós soubéssemos todas as coisas. Então, quando abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, descobrimos que Jesus está nos ensinando o caminho da felicidade. E a maneira de Jesus ensinar é totalmente diferente do mundo. Então, ele começa da coisa mais elementar, ele começa feliz o pobre, ele não começa feliz o manso. O manso já é o terceiro degrau, mais difícil. O primeiro degrau é o mais fácil, é ser pobre, reconhecer que eu tenho necessidade de sabedoria, de mansidão, dessas coisas todas. Então, coisa mais elementar, ele começa o primeiro degrau que Jesus estabelece aí, é isto, a felicidade de ser pobre, depois do que chora, e agora do manso. Há duas pessoas na Bíblia que são chamadas de mansas, apenas duas pessoas. Uma pessoa é Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que havia na terra. Está no livro do Números. O livro do Números pertence ao Pentateuco, pertence à Torá, é o quarto livro da Bíblia. Na verdade, Números é um título que foi dado poucos anos antes de Cristo para esse livro. O título original deste livro, em hebraico, é Bemidebar, que significa no deserto. Números vem do grego, que tem nesse livro por causa dos dois censos que nós encontramos neste livro, dos números que nós encontramos nesse livro. É neste livro, no capítulo 12, no versículo 13, que Moisés é chamado de um homem mais manso da terra, na verdade, né?
12, versículo 3, por favor, 3. 13 é a oração de Moisés, muito obrigado. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Que maravilha, né? Será que os meus filhos podem falar isso de mim? Será que os seus filhos podem falar isso de você? Será que o seu cônjuge pode falar isso de você? Minha esposa é a mais mansa que há na terra. Né? Meu marido é o mais manso que há na terra. Será que pode ser dito? Minha filha, meu filho, é o mais manso que há na terra. Bem, então a Bíblia fala isso de Moisés, era um homem manso. É muito interessante, se nós tivéssemos tempo, nós leríamos o contexto desta palavra. O contexto é o que vem antes e o que vem depois do texto. E ajuda-nos a compreender o texto. Esse texto que fala que Moisés era um homem manso, é um texto, um contexto de provocação. Moisés é provocado. O irmão de Moisés, Arão, que era mais velho que ele, e Miriam, que era mais velha que ele também, os dois se uniram para conspirar contra o seu irmão, para passar a perna nele, para tomar o lugar dele. É dentro deste contexto que Moisés, ao invés de reagir com violência, com agressividade, ele age com mansidão. Porque, na verdade, nós nos damos a conhecer mais pelas nossas reações do que pelas nossas ações. Então, Moisés se revela manso, porque poderia se irar contra a sua irmã mais velha, contra o seu irmão mais velho, mas não. Ele intercede diante de Deus por Miriam, por Arão, pede por eles no final dessa história. Uma outra coisa que nós poderíamos falar sobre mansidão é que, quando Jesus fala em Mateus 5, versículo 7, ele está falando também, eu acredito, porque ele conhecia a Tanar, ele conhecia o Antigo Testamento. Jesus está sempre falando, o seu ensino tem as raízes no Antigo Testamento e o seu ensino tem raízes na sua própria vida, na sua existência. Então, acredito que Jesus pudesse estar pensando em Moisés como uma pessoa mansa, um exemplo para todos nós. Um outro texto do Antigo Testamento, que eu creio que Jesus estivesse com ele na mente, no coração, é o texto de Salmo 37. No Salmo 37, nós encontramos o texto falando no versículo 11, Salmo 37, versículo 11, mas os mansos herdarão a terra, né? E se deleitarão na abundância de paz. Vamos repetir juntos? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É impressionante quando nós pegamos o texto grego do Antigo Testamento, esse texto, e comparamos com o texto grego do Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. O Antigo Testamento em hebraico. Mas o Antigo Testamento, por volta do ano 300, antes de Jesus nascer, foi traduzido para o grego por causa do helenismo, da cultura grega, que dominou o mundo inteiro. E quando nós comparamos o texto grego da Septuaginta e comparamos o texto grego do Novo Testamento, mesmo verbo, a mesma palavra, tudo igual, praus, tudo a mesma coisa. Então, acreditamos que Jesus tinha esse texto no coração, tinha Moisés no coração. O Salmo 37 também é muito especial, porque
ele nos explica, o Salmo 37, como é que o salmista chega a esta conclusão: os mansos herdarão a terra. O que ele fala antes? Ele fala, por exemplo, no versículo 1, né? Ele diz para os seus ouvintes: não te indignes por causa dos malfeitores. Então, ele vai falando sobre não tenha ira, não tenha raiva, e ele vai falando sobre isso. Ele fala no versículo 3, confia no Senhor, faça o bem. Ele vai falando sobre isso. No 5 ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele vai falando, e finalmente ele chega então no versículo 8, ele diz assim, deixa a ira, abandona o furor, seja manso, em outras palavras, seja manso, para finalmente, quando ele chega então no versículo 11, ele diz, faça isto, olha, há uma recompensa para os mansos, né? Os mansos herdarão a terra, os mansos se deleitarão na abundância de paz. Então, vejam bem como é que quando você pega o texto e começa a ver o texto à luz do seu contexto, você começa a saborear melhor o sentido do texto, na verdade. Vamos voltar para Mateus capítulo 5, versículo 5. Então, bem-aventurados nós já vimos, os mansos nós já vimos, e agora nós temos porque eles herdarão a terra. Antes de falarmos sobre porque eles herdarão a terra, nós gostaríamos de explicar para os irmãos 3 palavras que nós temos aqui no texto de Mateus. Uma palavra é a palavra pobre, que está no versículo 3. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, como é que está traduzido, se está traduzido bem-aventurados os pobres, ou se está bem-aventurados os humildes, como é que está na sua Bíblia? Quem tem humildes na sua Bíblia? Algumas pessoas têm humildes, pode abaixar. Quem tem pobres? Muito bem, ótimo. Veja bem, né? Tem isso. E quem tem mansos no versículo 5? Todos têm manso ou tem outra tradução? Tem outra, hein? Humilde, olha só, né? Humilde. Por isso que nós gostaríamos de dar também essa explicação, por exemplo, essas 3 palavras, pobre, humilde e manso. Essas 3 palavras, elas existem no Novo Testamento grego. Por isso é que, às vezes, eu gosto de falar para os irmãos, mostrar para os irmãos o texto e mencionar para os irmãos o texto no Novo Testamento grego. Como é que esse texto é? Então, a palavra, no versículo 3, é pitokos, no grego, pitokos, que é pobre, pedinte, o que tem necessidade, é o pobre. Aqui, a palavra humilde é puás, que significa o que controla as suas ações e reações. Então, pitokos, o pobre, praus, digo, o manso, e o humilde. Como é que seria humilde? Tapeinós. E onde temos humilde na Bíblia? Onde temos no Evangelho de Mateus, tapeinós, por exemplo, que é humilde? Temos tapeinós, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus Cristo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós temos aí a palavra praus, que é manso, e tapeinós, que é humilde. Então, é a palavra que nós temos, não é a palavra pitokos, lá de Mateus capítulo 5, versículo 3, que é pobre. Estão me acompanhando? Então, lá é pitokos. Aqui, então, praus, que é manso, e tapeinós, que é humilde. Em Mateus capítulo 21, versículo 5, Mateus diz que
o rei está chegando, e ele vem manso, manso, e não humilde. Porque a palavra é praus que está lá, e não a palavra tapeinos. Então, quem é que tem manso aí em Mateus 21:5? Levante a mão. Alguém tem? Ah, tem pessoas que têm manso. Parabéns. É o tapeinos, é praus, e não tapeinos. Né? Então, nós aprendemos, por exemplo, quando nós lemos 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, Paulo fala de Jesus que, sendo rico, se fez pobre para que, por sua pobreza, enriquecesse a todos nós. Então, pitokos é o adjetivo, pobre. Pitokel, que vem de pobre, é o verbo, empobrecer. E pitokeia é a pobreza, é o substantivo. Então, Jesus, ele foi o quê? Pobre, manso e humilde. Ele foi tudo isso. Ele foi tudo isso. Jesus é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Em todos os sentidos. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, ele foi pobre. Nasceu num berço pobre. Não tinha travesseiro, não tinha lençol, não tinha um quarto, não tinha uma cama. Então, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos com ele, por ele. Então, esta é a palavra que nós gostaríamos de destacar também para os irmãos, né? E explicar para os irmãos por que às vezes nós fazemos questão de dizer, olha, essa palavra aqui está no grego, essa palavra aqui está no hebraico, né? Então, e nós podemos fazer essa comparação também com o texto hebraico do Novo Testamento e o texto hebraico do Antigo Testamento, o que nós temos procurado fazer, né? A palavra que diz que Moisés era humilde, era manso, a nave, é uma palavra específica, usada para Moisés, humilde. Anavim é o texto, o hebraico do Salmista 37, os anavim, os mansos herdarão a terra. Mesma palavra que nós temos aqui, no texto de Mateus, texto hebraico do Novo Testamento. Mas agora nós chegamos à parte final desse versículo 5. Vamos repetir o versículo mais uma vez? Então, nós estamos cavando nesse versículo, tirando tudo que pudermos nesse versículo. O que significa bem-aventurados, o que tem a palavra manso, aonde ela nos remete, onde ela nos leva, o que a Bíblia fala sobre isto. Na verdade, nós vivemos num mundo em que parece que é o oposto. Pessoa incentivada, encorajada a ser o oposto de manso, a ser agressivo ou agressiva, ser violento, ao dar um tapa no rosto do outro, dar um soco no rosto do outro, agredir fisicamente o outro, verbalmente também. Mas Jesus nos ensina o oposto. Há pessoas que podem interpretar de maneira errada a palavra manso. O manso não é uma pessoa que é incapaz de agir, de tomar decisões, não. Mas ele não toma as decisões baseadas na bilis, na cólera, no instinto animal, não. Nas emoções, não. Na mente, na reflexão, no Espírito de Deus. Na verdade, Jesus está falando da importância de aprendermos a agir não no nível do animal, não no nível das emoções, e nem tampouco no nível da razão, olho por olho, dente por dente. Seria lógico, se a pessoa
me furou um olho, de acordo com a lei de Moisés, eu tenho o direito de furar o olho dela. Mas Jesus está nos ensinando a agirmos e reagirmos no nível de Deus, é o nível da fé em Deus, nos valores de Deus. A não pagar o mal com o mal. A Bíblia nos ensina que é honroso para a pessoa desviar-se de contendas. Mas o tolo tem prazer em mergulhar em contendas, em provocar contendas, em promover a briga, a guerra, na verdade. O tolo faz isso. Mas a Bíblia ensina o oposto. Honroso é para o cristão, a pessoa de Deus, de acordo com o ensino de Provérbios, desviar-se de contendas. Se alguém te quiser obrigar a andar 1 milha, vai quanto? Vai 2. Faça isso. A última parte nesse versículo, que nós estamos meditando nesta noite, é a palavra, a expressão, herdarão a terra. A terra é um tema presente na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É um tema muito importante na Bíblia, o tema da terra. A Bíblia nos ensina que a terra pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas a Bíblia fala que há uma promessa de uma nova terra, onde há descanso, onde há paz, onde há justiça. Por algum tempo, as pessoas chegaram a pensar que essa terra fosse aqui. Mas ela pode ser aqui, mas não no sentido literal, mas no sentido figurado. Mas tem uma terra além. A Bíblia começa falando da terra e termina falando da terra. Começa falando do céu e termina falando do céu. Que criou Deus os céus e a terra. Começa lá falando isso. Primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Apocalipse capítulo 21, finalzinho da Bíblia, diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Tem um novo céu e uma nova terra nos aguardando. Veja bem como é que esse tema é um tema precioso na Bíblia. E Jesus está falando que os mansos herdarão a terra. Uma terra que os mansos poderão conquistar é a terra da família, do coração dos filhos, coração da esposa, coração do marido. Mas só o manso conquista esta terra. Se você vai com violência, com agressividade, com brutaria, você não vai conquistar a terra. Você não vai habitar na terra do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge. Se você é ignorante, é violento, é sanguinário, você está sempre armado, você está sempre com as armas em punho, pronto para a guerra, pronto para ser um gladiador, para responder com ira e não para responder com mansidão, com sabedoria. Você não vai conquistar a terra da sua família assim. Você não vai conquistar a terra dos seus filhos assim. Você não vai conquistar a terra dos seus cônjuges assim, das pessoas assim. Então Jesus diz, os mansos herdarão a terra do filho, a terra do pai. Você não vai conquistar a terra o coração do seu pai, da sua mãe também, com ofensas a ele, com ignorância contra eles, na verdade. Não fará isso. Você nunca vai herdar a terra, você vai perder a terra, o coração deles, na verdade.
Um outro sentido que eu acredito é que essa terra que nós podemos herdar, os mansos podem herdar, é uma terra livre dos horrores da idolatria, da escravidão, da violência, como aquela terra que havia no Egito, da exploração do outro, do medo, do furor, da tristeza, do ódio. Então Deus quer que nós tenhamos uma terra livre dos horrores da escravidão, livre dos horrores da violência, livre dos horrores da idolatria, onde há paz, onde há justiça, onde há perdão. O perdão é que nos permite ter futuro. E esse perdão, nós podemos conquistá-lo, obtê-lo, quando pedimos o perdão com mansidão, e não com violência, com agressividade. Me perdoe, errei contra você. Meu filho, minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe, perdão. Então, quando você pede o perdão, reconhece o seu erro com mansidão. Você fala com mansidão, com ternura, com brandura. Você desvia o furor, desvia o espírito de vingança e conquista o quê? A terra, o coração do outro, o coração da outra pessoa. Essas são palavras de Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração e receber essas palavras de Jesus. E dizer, Senhor Jesus, eu preciso aprender a ser manso. Eu quero aprender a ser manso. Manso no meu agir, manso no meu reagir, manso no meu falar. Quero aprender. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele diz que o fruto do Espírito é mansidão. Mansidão. Então ele diz, mas o fruto do Espírito, ele vai falando e fala aí, mansidão, mansidão. Significa o seguinte, que mansidão você não compra no supermercado, não compra na farmácia. Mansidão você não compra no trânsito, não compra nas prisões. Mansidão você encontra em Jesus. Convida você a entregar sua vida a Jesus e dizer, Senhor, ensina-me a ser aquilo que eu preciso ser na minha casa, no meu trabalho, na escola, no trânsito. Ajuda-me, Senhor, a ter o meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos debaixo da ação do Espírito Santo do Senhor. Venha, Senhor, tomar conta de mim. Venha ensinar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero orar por você. Você que está aqui e que sente que precisa. Você está perdendo terreno. Você está perdendo terreno em casa, no coração da sua família, de alguém que você ama, porque você precisa ser manso e não sabe como. Jesus vai ensinar você. Quero orar por você. Se quer que eu ore por você nesta noite, levante a sua mão. Amém. Amém. Pai, o Senhor está vendo as mãos erguidas nesta noite. Te peço por essas vidas que clamam a Ti, clamam por ajuda, que o Senhor possa encher o coração dessas vidas com Teu Santo Espírito e que elas possam sair daqui transformadas, regeneradas, mansas como Jesus, com suas ações, reações, com suas palavras, com seu falar, com todo o seu ser controlado pelo Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, perdoa quando erramos, ajuda-nos a sermos aquilo que Jesus está ensinando.
Em nome dele nós oramos. Amém.